episódio significativo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele acabou ligando agora há pouco à noite para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e nessa ligação, segundo a apuração da CNN, dos nossos colegas em Brasília, Barroso tentou se explicar sobre a fala a qual já nos referimos, sobre a, aspas, derrota do bolsonarismo, aspas. Mais cedo, o ministro foi criticado pelo próprio Pacheco. Confira na reportagem de Tainá Farfan. O presidente do Senado veio a público nesta quinta-feira criticar a fala de Luiz Roberto Barroso. A presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno. E o que espero é que haja, por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, uma reflexão em relação a isso, eventualmente uma retratação. Parlamentares da oposição foram às redes em reação às declarações do ministro do STF. O deputado Eduardo Bolsonaro disse que Barroso não falava apenas de Bolsonaro, mas de 58 milhões de brasileiros que nele votaram. É um escárnio com a justiça e o povo brasileiro, escreveu ele. O senador e vice-presidente de Bolsonaro, general Hamilton Mourão, disse que Barroso foi traído pela soberba e sua fala política ultrapassa o papel de um magistrado, se enquadrando em crimes de responsabilidade. E a oposição promete providências. O deputado Nicolas Ferreira, do PL, disse no Twitter que entraria com um processo de impeachment contra o ministro pelo crime de exercer atividade político-partidária e que, se houver justiça no país, a perda do cargo é inegável. Havendo um pedido, e sei que há um movimento de coleta de assinaturas nesse sentido, naturalmente que me caberá apreciar com toda a independência e com toda a decência que se exige numa apreciação dessa natureza. Barroso participava de um evento da União Nacional dos Estudantes na quarta-feira em Brasília, quando começou a ser vaiado. O ministro respondeu dizendo, abre aspas, nós derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas. Eu saio daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Apoiadores de Bolsonaro sempre alegaram que o ex-presidente foi perseguido pelo STF e TSE ao longo do mandato e na campanha pela reeleição. O Supremo Tribunal Federal informou em nota que, ao dizer que o bolsonarismo foi derrotado, Barroso se referia ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição. Para a CNN, o ministro do STF alegou que a declaração dizia respeito aos extremistas e não a todos os eleitores de Jair Bolsonaro. Mais tarde, Barroso também foi às redes sociais. Disse que jamais pretendeu ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente e nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática, que é legítima. Começar hoje por você, Daniel. A manifestação do presidente do Congresso é inédita. Me corrija, eu não me lembro do presidente do Congresso ter se dirigido a quem vai ser o presidente do Judiciário nos termos nos quais Rodrigo Pacheco se dirigiu hoje a Luiz Roberto Barroso. Você se lembra, Daniel? Eu não me lembro, William. Eu não me lembro. Agora, é uma corrida para evitar o pior. Ele consegue? Então, hoje foi um dia tremendamente complicado, William, para o ministro Barroso, e ele não foi cobrado só por Rodrigo Pacheco ou por praticamente todos os oposicionistas em discursos, redes sociais, etc. Ele teve que se explicar, não em tom de cobrança, mas ele passou o dia também conversando com alguns outros, não todos, mas alguns outros ministros do Supremo Tribunal Federal. E nessas conversas, muita gente já não está em Brasília, a gente está no recesso do Judiciário, mas muita gente aqui recebeu a mensagem do ministro Barroso de que foi um ato falho, de que ele queria dizer extremismo e acabou trocando as palavras ali no calor do discurso, usou bolsonarismo. Mas fato é que isso permitiu que o bolsonarismo, talvez ao qual ele se refere, tenha se colocado numa posição de vitimização do judiciário
Esse foi o tom usado, por exemplo, por um dos filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, numa live que ele acabou fazendo num vídeo que ele gravou nas redes sociais. Como que ignorando que Barroso também, em 2018, se a gente puxar um pouquinho esse fio da história, em 2018 ele votou no Supremo Tribunal Federal contra o habeas corpus impetrado por Lula e seus advogados, e no TSE ele votou contra o registro da chapa de Lula naquela eleição, que acabou sendo Haddad o candidato. Então, alto lá, quer dizer, ele não pode ser considerado também um aliado do petismo em todas as circunstâncias de maneira nenhuma. Agora, o histórico mais recente de Barroso é de frases polêmicas, é do perdeu mané, é do já vai tarde em redes sociais 2 dias antes da eleição no segundo turno, de modo que talvez seja irrealista a gente cobrar silêncio dos ministros do Supremo, que eles só falem nos autos. Mas veja o caso da ministra Rosa Weber, que está presidindo o Supremo, que tem tanta aversão aos holofotes, tem tanta aversão a dar entrevistas e a se pronunciar fora dos autos. Nesse momento da política, de tanta polarização, será que a gente não está precisando de um choque de rosas? Bom, você está considerando uma situação talvez até utópica, Daniel. Hoje, na percepção generalizada, nós, jornalistas profissionais, entendemos o Supremo hoje como uma instância política. E muitas vezes os ministros reagem a nós, inclusive indignados, quando são confrontados com esse tipo de análise. Do nosso ponto de vista, a gente apenas constata um fato. Os Supremos e os tribunais superiores são atores políticos da maior relevância na nossa política. As pessoas podem aplaudir isso, como fazem as que dizem não fosse o Supremo, teria morrido mais gente na pandemia. Ou elas podem ter uma postura extraordinariamente crítica e bem fundamentada. Quando dizem tribunais superiores, estão extrapolando a sua função e estão coibindo a liberdade de expressão. Essa é uma discussão jurídica relevante. Agora, Renata, como é que se desenha em Brasília, digamos, o fallout político disso? Pois é, William, boa noite para você, boa noite aos meus colegas. Quando você falava, inclusive, agora sobre a percepção das pessoas e também de nós, jornalistas profissionais, de que o Supremo ele se tornou um ator político dos mais relevantes, isso acontece, primeiro, porque a própria política, em diversos momentos, faz questão que assim seja. Então, a extraordinária judicialização de temas políticos das mais variadas ordens e o tempo inteiro. O Supremo entende que deve ocupar esse espaço quando aceita esse papel, quando se coloca nesse jogo negocial. Os muitos jantares, os muitos eventos que unem ministros do Supremo Tribunal Federal a outros atores políticos relevantes e esse episódio do ministro Barroso, futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, ele ilustra, ele quase faz um arremate, ao meu ver, infeliz dessa história. Porque ainda que tivéssemos um enorme entendimento de que ali no calor do momento ele usou uma palavra errada, a pergunta que se tem que colocar é por que o ministro achou adequado comparecer a esse evento? Se colocar do lado de um ministro do governo num evento que ninguém teria dúvidas que teria palavras de ordem, que tem um colorido político, isso tudo já estava na pauta, não é uma surpresa. Então, ele estaria exposto a esse tipo de cobrança e de crítica, ainda que ele tivesse feito um discurso completamente by the book, completamente sem deslizes. Esse aspecto me parece o mais relevante da gente entender por que os ministros do Supremo Tribunal fazem tanta questão de se colocar nessa arena política. Por quê, hein, Caio? Porque se entendem como atores políticos, têm muito poder, baixíssimo risco de queda, quase nulo, praticamente nulo. É interessante que hoje, tentando captar o sentimento ali, até no entorno do Bolsonaro, ninguém vai para cima do Barroso, apesar das falas dele, né? Eu conversei com o líder da oposição, o senador Rogério Marinho,
eu apurei no entorno do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, até no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, a despeito das declarações, né? A Renata coloca muito bem, super endosso. O que ele está fazendo lá? Do lado do ministro da Justiça, um evento da Uni, né? Tudo errado. Né? A fala errada, a nota corrigindo, pior ainda. Mas os ministros do Supremo, eles se sentem, eu não vou colocar todos, né? Mas quase que inimputáveis. Porque o processo político para derrubar um ministro do Supremo é praticamente impossível. Você veja que em 2019, quando havia um contexto, um debate sobre isso dentro do Senado, não avançou mediante um acordo político, baseado em que não vamos empichar um ministro do Supremo, porque são os ministros do Supremo que nos investigam. Então, sempre acaba nisso. E agora vai acabar nisso também. O que vai acontecer? Não sentir ali uma disposição de pedir um impeachment do Barroso, sequer por parte dos bolsonaristas mais arreguidos no Senado, né? Porque é a casa... Que controlaria constitucionalmente, sim, não adianta, seria a casa revisora do STF. Isso, não adianta o Nicolas pedir, ele não tem poder para isso. Quem tem é o senador, né? Pela Constituição é o Senado que pede impeachment. Logo, por que isso não vai para frente? Porque o Bolsonaro está todo enrolado no Supremo. Há bolsonaristas enrolados no Supremo. Então é preferível fazer, a despeito de todas as evidências ali, que nem é evidência, não é nem indício, é descarado o que aconteceu ontem, a despeito disso, é melhor não mexer com o ministro do Supremo, porque pode me atrapalhar ou atrapalhá-los ali nas investigações criminais contra Bolsonaro e o bolsonarismo. Você está me pedindo a palavra, Daniel? Mas aí, Caio, eu não sei se você concorda, não precisa concordar, acho que é um momento, o momento atual é de fortalecimento do governo e de desgaste de Bolsonaro e dos mais bolsonaristas pela inelegibilidade, por tudo que está acontecendo, seguidos os depoimentos da Polícia Federal, possibilidade de incriminação. Agora, isso dá ao bolsonarismo, primeiro, um discurso possível de vitimização, de que, de novo, de que o STF e o TSE são injustos, coloca suspeita sobre os juízes, e dá uma pauta, de novo, para a oposição no Senado e na Câmara. Uma oposição que não está no melhor momento, porque o governo se fortaleceu, mas veja, por exemplo, você bem mencionou, é ao Senado que cabe um processo de impeachment, mas tem uma PEC começando a tramitar ali na Câmara, em que os deputados mais bolsonaristas estavam juntando assinaturas para tentar mudar a Constituição e permitir que um processo de impeachment do Supremo, da PGR, da AGU, pudesse começar na própria Câmara. Claro que depois ia para o Senado. Mas isso dá pautas para a oposição. Talvez daqui a uma semana a gente não esteja falando disso, mas, de fato, dá uma oportunidade para a oposição e, no mínimo, o discurso. Renata? Perdão. Me parece que o que fica é muito ruim para o país como um todo, é muito ruim para as instituições como um todo, porque a gente está, de novo, falando de mais um elemento que se coloca na cabeça das pessoas para que elas duvidem dos ministros do Supremo, da própria Corte, das intenções da Corte. Agora, na prática, nada vai acontecer. Então, pegando até um pouco do que o Caio dizia, porque também fiz esse circuito. Vamos lá, no Valdemar Costa Neto, olha, está sendo... me contaram parlamentares, né? Está sendo muito pressionado aqui por parte do bolsonarismo para falar alguma coisa. Não tem intenção. Tem intenção de endossar alguma medida? Não tem intenção. Do lado ali dos aliados de Jair Bolsonaro, olha, essa coisa do impeachment, o Rodrigo Pacheco não vai deixar passar, mas tem alguma medida, essa história de, eventualmente, né, levantar a suspeição de Barroso? Nada disso vai acontecer, Renata. E olha, fui, inclusive, falar com o ministro de Corte Superior para entender, foi muito claro, muito, muito ruim, péssimo o que ele fez, mas ninguém vai falar, não vai ter desdobramento jurídico. Essa foi a avaliação feita. Ninguém quer mexer nessa história. Sim, só colocar, Daniel, qual a chance de uma PEC nesses termos avançar, ou o Arthur Lira avançar com ela? O Arthur Lira investigado ali também, né? E uma semana, praticamente depois, do Gilmar Mendes ter suspendido parte dessas investigações contra ele. Então, sempre a história acaba aí.
eu não vou mexer com quem me investiga. E só colocar duas questões aí também. Tão forte quanto a fala do Barroso, é o Barroso do lado do Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, no evento da Uni. E eu não considero um fato isolado. Assim, nossa, aconteceu, surpreso. Não. Se nós pegarmos nesses 6 meses, a gente fala bastante disso aqui, inclusive com a Raquel e tudo, a série de medidas e decisões que foram tomadas pelo Supremo nesses 6 meses, que ajudaram muito o governo Lula, desde questões tributárias, flexibilização da lei das estatais. Você tem aí, você conta em 2 mãos a série de acenos. E em outro capítulo dessa mesma história. As indicações para cortes superiores, para cargos estratégicos na área jurídica do governo Lula têm sido referendadas também por ministros do Supremo. Esse é o ponto. Eu não sei qual foi o tamanho da bomba, como é que isso que aconteceu, dessa participação. Ele participou de um comício, ele fez um comício num palanque, isso aí é um fato, inegável. Como é que ele participando desse comício num palanque, essa bomba, como é que ela mexe no tecido ao qual o Caio está se referindo agora, que é o tecido de uma série de indicações fundamentais que vão acontecer nos próximos 2 a 3 meses. Nós vamos ter um novo Procurador-Geral da República, nós vamos ter mais uma indicação para o STF, na aposentadoria da atual presidente Rosa Weber, e nós vamos ter indicações importantes nos tribunais superiores. Isso está levando a uma corrida no mundo judiciário e político em Brasília pela articulação dessas indicações, que são costuras políticas muito delicadas, com cabos eleitorais, com recomendações que envolvem, e nesse ponto do que eu apurei também, envolvem sempre alguém do Supremo, seja como garantidor do nome, seja como cabo eleitoral mesmo, o que é o caso, sobretudo, da indicação do próximo chefe do MPF. Como é que essa bomba caiu nessa constelação delicadíssima? Quer começar, Renato? Eu vou aqui. Perdão, achei que era para você. Pode ir. Opa, vamos nessa. Na verdade é para os dois. Então tá ótimo. Então vamos lá. Primeiro as damas. Primeira avaliação, né? Quando corri um pouco para entender como tinha batido no mundo jurídico, foi essa avaliação do quanto isso acontecendo nesse momento pega mal para todo o judiciário, né? Essa foi uma explicação dada a mim, inclusive com alguns comentários me pediram para dar uma olhada em decisões que já vieram lá atrás no CNJ, em relação a juízes, né? A gente não está falando, claro, do Supremo Tribunal Federal, como o Caio lembrou há pouco, né? A gente não tem um histórico de ministros do Supremo serem incomodados, mas é diferente quando a gente vê a atuação, por exemplo, do CNJ com posturas de juízes, e há uma decisão que me rememoraram, que houve, inclusive, a participação do ministro Joaquim Barbosa, na qual ele analisava a atuação de um ministro do Maranhão, se eu salvo engano, que tinha participado de um palanque, né, de um evento de governo. A decisão naquele momento do CNJ foi de punir, e a visão tanto do CNJ quanto do próprio ministro Joaquim Barbosa, que fui revisitar ali o posicionamento dele na ocasião, era de que a atitude do magistrado acabava colocando em xeque a reputação do judiciário como um todo. Então, esse é um aspecto de como uma decisão individual, e nesse caso reverbera muito mais, porque estamos falando do Supremo Tribunal Federal, que está em evidência, né, e virou alvo de parte da população, como isso acaba enfraquecendo a imagem de todos os que estão atuando em Brasília. Daniel, para encerrar, por favor, eu sou obrigado a pedir que você seja um pouco breve. Acho que são de 15 a 20 indicações em cortes superiores que Lula pode fazer em seu mandato, aí levando em conta Supremo, STJ e desembargadores também de tribunais regionais, né? E você vê como existe essa pressão sempre, principalmente dos ministros do Supremo, tentando articular e apadrinhar seus candidatos. Um ponto curioso é como a gente tem normalizado aqui em Brasília essa participação dos ministros em jantares, eventos,
comícios quase como você usou, vocabulário que você mesmo usou, né? E isso tem sido muito naturalizado aqui pelo ambiente político em Brasília.